o modelo de financiamento de campanha no Brasil, olha, minha opinião é que hoje nós temos o pior modelo possível, porque ele, em primeiro lugar, ao dificultar as doações de empresas, ele acaba afastando o mercado do processo eleitoral. Pior, não é o mercado de forma ampla, porque nós sabemos que o Caixa 2 continua existindo. Então, ele afasta as empresas que desejam ter um relacionamento saudável, legal, e não consegue inibir as empresas que continuam fazendo financiamento ilegal de campanhas. Primeiro aspecto. Mas o segundo, que eu acho mais importante ainda, é que ele acaba sendo um vetor de fechamento político. O que eu quero dizer com isso? Que, ao haver uma grande concentração de recursos do fundo eleitoral em candidatos que já possuem mandato, na prática, ele é um mecanismo que dificulta a renovação política. Então, candidatos que já não tenham previamente conexões com os caciques partidários, com aqueles dirigentes que dominam a destinação dos recursos dos partidos, acabam, na prática, tendo muito menos condição de competir pela atenção do eleitor, uma vez que não tem os recursos para fazer sua campanha, acabam, na prática, tendo, é como se fosse uma corrida em que você tem alguns com um impulsionamento muito grande e outros sendo obrigados a correr com pernas e mãos amarrados, ou seja, é muito injusto. E a gente verifica isso na prática. Eu separei alguns dados. Tem um levantamento sobre a eleição para deputados federais de 2022 que mostra que os candidatos que já tinham mandato ou que eram parentes de outros políticos que já tinham mandato receberam 7 vezes mais recursos do fundo eleitoral do que candidatos que não tinham uma conexão política prévia. Ou seja, há uma desigualdade de condições de competição muito grande, beneficiando a perpetuação no poder daqueles que já possuem mandato. Isso sem falar dos desequilíbrios que temos assistido em função do orçamento secreto, das emendas PIX, que tem sido uma forma ativa, todos nós sabemos, de favorecer com dinheiro público as bases eleitorais para o relacionamento dos políticos que já têm mandato com os seus eleitores. Ou seja, hoje o Estado brasileiro, na prática, apesar do discurso, no contexto das discussões que instituíram o fundo eleitoral nesse modelo que nós temos hoje, terem falado muito em democratização do processo eleitoral, a gente tem visto os recursos públicos do Estado sendo utilizados para diminuir a competição e favorecer a perpetuação dos políticos que já têm mandato.